sintomas, investigação, pesquisa, diagnóstico, ciência, tratamento, tecnologia, habilidade, dedicação, Medical TV, a vida e a medicina, Medical TV. O que nós indicamos a nível dermatológico é que todos os pacientes, a partir de 15, 16 anos, já comecem os cuidados com a pele, que seriam os cuidados diários de higiene, de limpeza da pele, de procurar não dormir com maquilagem, de procurar remover bem os cremes que foram utilizados durante o dia, porque os cremes do dia têm uma formulação baseada em filtros solares, enquanto os cremes noturnos são cremes diferentes. Os cremes noturnos são os cremes reais de tratamento. Então, são os cremes que possuem na sua formulação clareadores, ácido retinóico, retinol, vitamina C em altas concentrações, que são substâncias que devem ser utilizadas à noite e que essas substâncias estão realmente fazendo a melhoria do colágeno daquela pele, o clareamento de manchas e que são importantíssimos na preservação de um estado de jovialidade naquela pele. Eu não acredito que haja um momento definitivo ou específico para se procurar um cirurgião plástico. Acho que essa procura deve ser um anseio que parta da paciente. Ela não vai gostar do seu nariz, ela vai achar que tem um pouco mais de pele na pálpebra, ou talvez vai pensar que a face dela possa ter ficado mais flácida e que ela acredita que algo pode ser feito para melhorar. O envelhecimento de cada pele e a necessidade de cada pele é independente da idade do paciente. Então, muitas vezes nós atendemos pacientes que aos 30 anos existe um grau de envelhecimento bastante grande daquela pele, porque já se expôs muito ao sol, é um paciente que fuma, é um paciente que tem vários, até geneticamente falando, alguns atributos para aquela pele envelhecer precocemente. E muitas vezes uma paciente de 50, 60 anos tem uma pele mais bem cuidada, não se expôs tanto ao sol e aquela pele não tem necessidade de cremes, às vezes, tão pesados. É difícil de dizer qual procedimento procurar e quando procurar. Isso não é uma orientação que o médico tenha que dar de uma forma geral. Ele vai oferecer as opções para a paciente e aí, juntamente com a paciente, a gente vai decidir. A pele, basicamente, ela tem que ser cuidada. Ela tem que ser hidratada. A gente tem que usar um protetor solar, inclusive em área de olhos, porque é muito comum na nossa região a gente ter presença de carcinomas de pele, né? O basocelular, que é o carcinoma de pele mais comum a nível ocular, o terço superior é a região mais frequente, então bordo palpebral, pálpebra, região temporal, é muito frequente o aparecimento de lesões. Então é muito importante que o paciente, além de usar um óculos de sol, que ajuda a proteger, use um protetor solar na região de olhos também, não só face. E os tratamentos que são os tratamentos usados para rejuvenescimento facial, os peelings, os lasers, a luz pulsada, são tratamentos adicionais que melhoram muito a aparência. A natureza comemora. Está chegando o verão. O tempo está passando. Prepare-se. Prepare-se você também para a estação mais divertida do ano. É hora de repensar suas atitudes, aprimorar seu comportamento, buscar ser cada vez mais saudável. Reinvente-se, porque afinal você está vivo e tem a obrigação de ser feliz.
Medical TV, a vida e a medicina. A nossa história em reprodução humana é norteada pela ética, dedicação e centenas de estudos publicados e reconhecidos pela comunidade médica mundial, reversões de vasectomia, criopreservações e taxas de gravidez dentro da média de sucesso das melhores clínicas do mundo. Conception Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. A Bela Farma Bem-Estar disponibiliza uma linha completa de aromatizadores, linha de banho, produtos naturais, suplementos alimentares, nutridermo cosméticos e roupas com filtros solares UVA e UVB. Os produtos Bela Farma são ideais para presentear. Bela Farma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54-3214-1700, Caxias do Sul. A Comunicare é uma empresa voltada à reabilitação auditiva. São fonoaudiólogos atuando com excelência. Conheça nossa linha de aparelhos Siemens, discretos, imperceptíveis, à prova d'água, que não necessitam troca de pilhas. Informe-se sobre o programa para o zumbido. Comunicare Aparelhos Auditivos. 10 anos cuidando da sua audição. Medical TV, a vida e a medicina. Apoio Prefeitura de Caxias do Sul. Da fé e do trabalho. O paciente fez uma vez um tratamento com toxina botulínica ou ácido hialurônico. São tratamentos que a gente procura orientar o paciente a fazer com uma certa repetição, entre 6 meses a 1 ano, porque são tratamentos que têm um tempo X de durabilidade. Então, isso é uma das coisas que eu costumo sentar com o paciente e avaliar se o paciente quer aquele tratamento e se ele quer fazer a manutenção daquele tratamento. Porque às vezes uma aplicação vai ser pouco para aquele resultado que ele queira ao longo da vida. A toxina botulínica, ela vai paralisar a musculatura por um período. Esse período varia de pessoa para pessoa, em torno de 4 a 6 meses. Depois vai necessitar uma nova aplicação. A idade de começo de um tratamento desses também deve ser avaliada de acordo com o grau de envelhecimento da pele, com o grau de insatisfação da pessoa com a sua pele. E acho que deve ser avaliado também em nível de custo, se o paciente vai poder ou não seguir aquele tipo de tratamento. A gente usa a toxina botulínica não somente nos casos estéticos, as pessoas que querem aliviar rugas de expressão, seja na região ocular, seja na fronte, em algum lugar da face, mas também em patologias. Que nem pessoas que têm a chamada blefaroespasmo ou hemispasmo facial. São pessoas que têm contraturas involuntárias da musculatura ocular. Se faz mais uma toxina botulínica para o paciente ficar congelado, o paciente não ter mais nenhum tipo de expressão facial. A gente faz a toxina botulínica em pontos que deixa o paciente menos enrugado, menos envelhecido, mas que mantém a sua expressão facial. E os pacientes hoje em dia sabem muito bem, quando eles veem na televisão, por exemplo, uma pessoa que está com toxina botulínica em todo o rosto, eles mesmos dizem, tá feio, porque o paciente está artificial. Então a tendência, tanto dermatológica quanto em nível de cirurgia plástica, é fazer procedimentos que sejam menos invasivos e que mantenham aquela pessoa mais bonita por mais tempo. É certamente preferível que a gente faça uma cirurgia menos agressiva, não necessariamente menos invasiva, porque é uma cirurgia que é detalhada, é trabalhosa, mas que a tração seja mais controlada e que a paciente continue com aquela naturalidade e que talvez precise, daqui a 10 anos, como a gente comentou, ou daqui a 7 anos, fazer um novo procedimento. Mas ela curtiu, ela aproveitou todo esse período com, acredito eu, uma beleza mais natural, né? Sem ter o carimbo, sem ter o estigma de uma cirurgia plástica. Contraindicamos totalmente a utilização de metacrilato de silicone no rosto, porque esses produtos têm um alto índice de rejeição, principalmente com o passar dos anos. Apesar de serem produtos que têm uma durabilidade
digamos, ilimitada, porque são produtos que não são absorvíveis pelo organismo, nós verificamos, às vezes, 10 anos, 15, 20 anos depois de um preenchimento com metacrilato, nódulos, granulomas de corpo estranho, migração de produto. E é muito difícil retirar esse produto da pele, porque como ele é um produto líquido, o silicone, o metacrilato, o metacril em si, ele se espraia por entre as células, então fica muito difícil de um cirurgião remover esse produto. Fez uma cirurgia plástica, agora apresentou uma pequena ruga, né? Depois de 5 anos, a paciente vai me dizer, olha doutor, eu não estou agora interessado em fazer um novo procedimento de lifting, não há algo que eu possa fazer para amenizar? Bom, depois de uma cirurgia plástica, nada impede ela voltar a fazer um pequeno preenchimento ou a colocação de um ácido hialurônico, né? Desde que ela saiba que aquele procedimento vai ser efêmero, vai ter um período em que ele vai resolver e depois ele vai retroceder, ela vai voltar a ter aquele mesmo traço. Mas nesse período ela pode passar mais 3, 4, 5 anos fazendo algumas aplicações periódicas até o momento em que ela se decide, olha, para mim agora eu acho que eu vou ter que fazer de novo uma cirurgia porque eu não quero mais aplicar essas bioplastias ou esses procedimentos estéticos, eu quero agora alguma coisa novamente mais definitiva. Normalmente, quando a gente fala em lifting facial, que é a cirurgia de levantamento facial, o cirurgião, ele restabelece tanto a flacidez de pele quanto a flacidez muscular. Em termos de estrutura de pele, o que o dermatologista hoje em dia, com o nosso arsenal terapêutico, o que a gente consegue fazer? A melhoria de manchas, a melhoria de colágeno, a flacidez de rosto, pescoço, mãos, de colo, em nível de pele. Então, flacidez de pele. Isso a gente consegue reverter, não 100%, mas a gente consegue resultados excelentes. A partir dali, tudo que exista, um excesso de pele, um paciente que emagreceu muitos quilos, tudo isso ele tem que considerar a possibilidade de uma cirurgia plástica facial ou até corporal. Depois de uma correção de pálpebra, quanto tempo a gente vai ter aquela manutenção daquilo que foi feito? De 10 a 15 anos. Porque como o envelhecimento continua, o piscar é uma das coisas que gera essa flacidez, por isso que o terço superior da face é o que em geral envelhece primeiro, as pessoas começam a ter mais pé de galinha do que qualquer outra alteração de face, o envelhecimento continua. Medical TV, a vida e a medicina. A busca pela harmonia é o principal fator que leva à procura de um cirurgião plástico. Dr. Luiz Carlos Lete Manosso atua com experiência nos procedimentos de estética facial, nariz, botox, peeling, preenchimento, contorno corporal, mama e lipoaspiração. Dr. Luiz Carlos Lete Manosso, fone 54 32 23 7623. A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso, agende uma avaliação. Antonella Condomínio Club, um lugar em meio à natureza onde seus filhos podem brincar livremente. Segurança, lazer, tranquilidade e perto de tudo. Antonella Condomínio Club, projetado para quem deseja viver plenamente. Um produto ANC, preparando a base para o futuro. A Trussardi apresenta peças feitas com as melhores matérias-primas do mundo com um toque incomparável. A qualidade Trussardi faz a diferença. Design italiano, estilo luxuoso e uma cama dos sonhos. Os lançamentos Trussardi estão na Mix Home, no Hiper Zafari e Guatemi. Câncer de mama tem cura. A gente chega
a ter a cura quase total dessas lesões se forem pequenas. São poucos os cânceres com essa perspectiva. Só que para isso tem que chegar cedo. E o autoconhecimento, a mudança de fatores de risco, perder peso, caminhadas, se autoconhecer. Então o autoexame é mais não para detectar se tem um câncer ou não tem, mas para saber se mudou ou não mudou alguma coisa. Nós temos no consultório pacientes que, fazendo exames precocemente, chegam e têm benefício por causa disso. O câncer de mama escolhe idade, sim, ele é um câncer que muito raramente aparece antes dos 30 anos de idade. Ele normalmente começa a aparecer depois dos 40 e o pico de idade dele é por volta dos 60 anos de idade. A grande recomendação que pode se dar para mulheres, no sentido de fazer diagnóstico precoce de um problema de mama, que é o tumor mais comum, infelizmente, na mulher, principalmente a partir dos 50 anos, é buscar o uso da mamografia em primeiro lugar. A mortalidade por câncer no Brasil continua aumentando, apesar das campanhas, apesar dos tratamentos disponíveis, né, para melhorar esses resultados. Os tratamentos que na realidade têm trazido surpresas bastante agradáveis no sentido de sobrevida ou aumento da cura do câncer de mama, eles estão direcionados ao tratamento sistêmico, chamado tratamento de todo o organismo, porque nós temos que entender que a mama não é um órgão que fica isolado, separado do organismo. A mama é um órgão que faz parte do nosso organismo. Então o sangue, quando circula, ele circula pelo corpo, ele passa pela mama e na existência de um nódulo nesta mama, pode uma célula dessa doença, uma célula maligna, migrar pelo organismo da pessoa no sentido de querer se instalar em algum outro órgão. Nesse sentido, os tratamentos medicamentosos, que envolvem aí a chamada quimioterapia, a antiga quimioterapia, que ainda cumpre o seu papel, a hormonioterapia, ou agora mais recentemente os tratamentos alvos, ou seja, aqueles tratamentos que visam atuar somente nas células da doença, protegendo indistintamente as células boas do organismo, não atuando nesse grupo de células. Nos países mais desenvolvidos, se consegue nos diagnósticos iniciais uma média de 90% de cura, enquanto que nos países menos desenvolvidos essas taxas beiram os 40%. Essa é a nossa batalha diária, que nós não podemos aceitar, e por isso nós temos instalado em várias cidades aí o Comitê de Tolerância Zero para a mortalidade por câncer de mama, porque não se admite mais ver essas pacientes, tanto a nível privado, seguros e convênios, quanto a nível SUS, com tumores tão grandes e tão avançados. Prevenção, sintomas, investigação, pesquisa, diagnóstico, ciência, tratamento, tecnologia, habilidade, dedicação, Medical TV, a vida e a medicina, Medical TV. Apoio Prefeitura de Caxias do Sul. Da fé e do trabalho. Uma patologia que faz parte da fisiologia do olho, né, é a chamada vista cansada, que é a presbiopia. O que é presbiopia? É aquele paciente que passou um bom tempo da sua vida, até em torno dos 40 anos de idade, sem necessitar nenhuma correção, enxerga muito bem. E daí o paciente chega, olha, não estou conseguindo mais ler, ou quando eu vou ler eu tenho que afastar, o meu braço está curto. Mesmo o paciente que nunca teve defeito de visão nenhum, a partir dos 40, 45 anos, é muito possível que acometa uma situação em que o paciente não consegue ter uma boa leitura para perto, e isso faz com que o paciente tenha que usar um óculos para corrigir a sua visão de perto. Nos pacientes que são míopes, a tendência é que isso aconteça mais tarde. O paciente míope, ele passa a ter presbiopia mais para frente.
O paciente que já vem com um astigmatismo ou com uma hipermetropia prévia, ele tem a tendência a ser présbita mais cedo. Todo mundo vai ser. Essa lentezinha interna do olho, que é o cristalino, é que vai dar alterações ao longo da idade. Então, aquela coisa, a pessoa ter dificuldade de fazer o foco longe, o foco perto, acontece por alteração dessa lente. Essa lente perde a propriedade que ela tem de ficar mais convexa ou ficar menos convexa para fazer o foco de longe e de perto. E com isso, a pessoa vai ter essa dificuldade de visão para perto. Isso geralmente acontece em torno dos 40 anos de idade. Um pouco mais, um pouco menos, varia de pessoa para pessoa. Então, ela vai ter uma certa dificuldade, ela vai ter um tempo que ela vai assim, foquei longe, foquei perto, espera um pouquinho, vai conseguir o foco. Depois ela vai começar a afastar. E depois, mesmo afastando, ela não vai conseguir mais ler. Então ela vai necessitar de um auxílio óptico. Então isso aí é envelhecimento? Mas é fisiologia do olho. O óculos para perto, no paciente acima de 40 anos, se torna necessário. Se não for aos 40, vai ser aos 44, vai ser aos 48, mas numa determinada situação, numa determinada consulta, o paciente vem com a queixa de dificuldade de visão para perto. Quando eu não tenho grau para longe, quando a minha dificuldade de visão é só para perto, em geral a gente prescreve um óculos, que é o óculos de vovô, aquele óculos que se usa na ponta do nariz. É muito frequente os pacientes adquirirem o óculos no camelô, quando viajam para o exterior, no free shop, na boutique, Pode usar? Bom, na verdade não. O ideal é que o médico prescreva e tu vá aviar essa receita numa ótica. Em princípio, por quê? Porque uma das coisas, no momento em que tu faz uma prescrição de óculos, é além de saber exatamente qual é o grau que o paciente precisa, se faz uma medida chamada distância pupilar, que é a distância tua, minha, de um outro paciente, entre os olhos. Isso é uma coisa única para cada paciente. Quando eu compro um óculos que já está pronto, eu não sei qual é a distância pupilar desse óculos. Então é como se eu estivesse colocando um óculos que está fora do meu eixo visual. Comecei com a dificuldade de perto, então vou lá procurar o meu oftalmologista. Nessa oportunidade, o seu oftalmologista, além de lhe passar o óculos correto, vai poder ver a sua saúde ocular. Então, o exame oftalmológico tem a parte refracional, mas tem partes muito importantes e muito nobres, que é o exame de fundo do olho, onde você vai visualizar, você dilata a pupila e você visualiza todo o fundo de olho, que tem as estruturas nobres da visão. A pessoa hipertensa pode ter alterações vasculares no fundo de olho, que algumas dessas patologias podem levar a baixa visual importante. Então, um paciente com retinopatia diabética não controlado pode perder a visão daquele olho. O controle é necessário. Outra patologia também frequente, que tem que ser acompanhada, é o glaucoma. O glaucoma se dá pelo aumento da pressão intraocular e uma alteração da cabeça do nervo óptico. Aqui está a cabeça do nervo óptico. A gente tem aqui assim uma escavaçãozinha, tipo um buraquinho, todo mundo tem. Se a pessoa começa a ter pressão alta no olho, acontece morte dessas fibras e aumento dessa escavação e perda periférica da visão. A pessoa vai notar que tem glaucoma só quando está em estágio avançado, quando começa a perder o campo de visão, e a última visão que se perde é a visão central. A maior parte dos casos são controlados com gotinhas no olho. Então, não tem que ter medo do diagnóstico, tem que saber que o diagnóstico vai poder te propiciar o tratamento e a não evolução da patologia. Essa mesma lente, com o passar do tempo, ela vai opacificando. Então a transparência dessa lente aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, vai mudando. Ela vai ficando cada vez mais opaca. Todas as pessoas a partir de uma idade, 60, 70, 80 anos, vão ter catarata. A intensidade e a baixa visual é que vão determinar quando que a gente opera. Quando o paciente já apresenta algum grau de opacidade do cristalino, em geral acima de 60 anos, quando os pacientes já têm a necessidade do uso do óculos permanente, e essa cirurgia, chamada facorefrativa, se faz um implante de lente multifocal, em que o paciente tem a possibilidade de corrigir
tanto o seu grau de visão para longe como para perto, com uma lente que é implantada dentro do olho. O paciente não tem que fazer mais a troca dessa lente e é indicado para pessoas em que já estejam realmente com o grau mais estável. A cirurgia de catarata, quando há uma baixa visual que já está atrapalhando a vida da pessoa, se faz através de uma abertura entre a esclera e a córnea, ou às vezes se faz a incisão corneana, vai se fazer a abordagem desse cristalino aqui, a sucção, a remoção do cristalino, e nesse lugar onde antigamente tinha o cristalino, se coloca uma lente interna, que é a lente intraocular, que ela vai fazer o papel do cristalino, para a pessoa retomar a sua visão. A gente vê assim na técnica de cirurgia de catarata, cada vez mais a coisa está evoluindo. Antes a gente usava só ultrassom, hoje já tem outras técnicas, onde a gente usa inclusive laser para fazer a gente chama de cápsula rex, o lugarzinho onde a gente extrai depois o núcleo do cristalino. Medical TV, a vida e a medicina. O grupo de cirurgiões que atuam na Clínica Ramos apresenta o primeiro laser femtosegundo para a cirurgia de catarata do estado. O laser separa os tecidos da córnea sem bisturi de forma precisa, abrindo o cristalino e fragmentando o núcleo. Após o laser, os fragmentos do núcleo são retirados do olho e realiza-se um implante de lente intraocular que reduz a necessidade de óculos após a cirurgia. Catarata Laser, tecnologia que você encontra na Clínica Ramos e Associados. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. A Bela Pharma, há 30 anos, oferece novidades em fórmulas manipuladas, diferenciadas em doses e quantidades, com investimentos constantes em processos e treinamento, atinge um nível diferenciado de qualidade. Bela Pharma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. O fator masculino pode ser responsável pela dificuldade do casal em engravidar. Espermogramas, reversão de vasectomia, ICSI. Papai. Quem é o papai? E o papai feliz da vida. Conception. O que a gente faz tem a sua cara. Medical TV. A vida e a medicina. Apoio Prefeitura de Caxias do Sul. Da fé e do trabalho. Já se realizava as cirurgias de correção, as cirurgias refrativas para longe. Já existem cirurgias refrativas em que o paciente tem uma correção também do seu grau de perto. Então a gente tem enorme quantidade de exames que a gente pode fazer para ver a tua saúde visual, a saúde da tua córnea, para ver se você tem condições de submeter a uma cirurgia refrativa ou não. Às vezes as pessoas têm uma ilusão que a pessoa vai fazer uma cirurgia refrativa e vai ganhar linhas de visão em relação ao que ela tem antes. Muitas vezes não. Então tem patologias de córnea, que tem o ceratocone, que é uma córnea pontuda, né? Um afinamento da córnea, onde acontece uma baixa visual progressiva com aumento do astigmatismo. Existem técnicas hoje em dia que podem inclusive tentar frear a evolução desse astigmatismo, desse ceratocone. Quem é míope, se tu corrigir a miopia, se tu zerar a miopia, tu vai ficar presbítera a partir dos 40 anos. Por isso que tem uma determinada idade para fazer a correção de miopia, que é a idade que ainda vale a pena. Porque se tu passar dos 35, 40 anos e quiser corrigir a tua miopia, tu vai acabar trocando 6 por meia dúzia. Tu deixa de usar o óculos para longe, mas tu vai passar a ter presbiopia para perto. Então o que acontece? Quem é míope tem essa vantagem. Eu tenho que usar para longe, mas para perto eu consigo ler. Agora, se eu tenho hipermetropia, que a hipermetropia já é um defeito que é tanto para distância como para perto, eu posso corrigir a minha hipermetropia e automaticamente eu vou estar tendo melhora da presbiopia. Mas a gente tem várias alternativas diferentes. Uma alternativa muito simples é o uso de lente de contato. E para isso a gente pode usar a lente de contato numa situação chamada báscula, em que o paciente no olho dominante não usa correção e no olho não dominante usa uma lente de contato que faça a correção para perto.
Tem muitos pacientes que se adaptam, tem outros pacientes que não gostam de procurar essa alternativa. Uma outra alternativa que agora é muito possível e muito viável é quando o paciente já tem algum grau de defeito para longe e a gente tem nos mercados já lentes de contato multifocais, em que a gente tem a possibilidade de corrigir a visão tanto para a distância como para perto. Isso também não é usado em todos os pacientes, depende do exame oftalmológico, depende do tipo de graduação que o paciente tem, mas é uma possibilidade que a gente usa com bastante frequência. Uma das queixas frequentes também de consultório é o paciente que vem à procura de uma correção das pálpebras, que é uma coisa esperada e frequente nos pacientes acima de 45, 50 anos, principalmente nos pacientes de pele clara e olhos claros, que uma das queixas é a dificuldade que a gente chama de fotofobia, que é a dificuldade com a luz. O paciente tem uma tendência maior a franzir a testa, a diminuir a fenda palpebral, e isso com o passar do tempo acaba gerando uma frouxidão maior dos tecidos da pálpebra. O que traz o paciente para nós é a procura por uma estética melhor e uma harmonização da face. Desde o paciente que tem um excesso de tecido na pálpebra, que tem o que a gente chama de dermatocálase, e isso aí o paciente queixa com um peso na pálpebra, ou às vezes até que forma uma binha, diminuição do campo visual superior, a gente pode corrigir com uma cirurgia chamada blefaroplastia. Nessa cirurgia, a gente remove o excesso do tecido, músculo e gordura excedente, cuidando sempre da fisiologia do olho, nunca expondo o olho para que a pessoa depois não fique com os olhos entreabertos ao dormir. Dependendo do nível dessa blefarocálase, ela pode ter um comprometimento visual ou não. Na verdade, isso depende muito do alinhamento da descida, da caída da pálpebra em relação ao eixo visual. Então, muitas vezes a gente pode agregar uma cirurgia funcional a uma cirurgia estética. O paciente vai se beneficiar de duas maneiras. É muito comum o paciente ter o excesso da pele, mas ter um desnível das fendas palpebrais. Um olho ser mais baixo que o outro, um olho ser mais arregalado que o outro. Com isso a gente consegue também corrigir. Muitas vezes a gente tem que fazer a abordagem do músculo que levanta a pálpebra, que é o músculo do complexo elevador. A gente às vezes tem que fazer uma pequena ressecção, posicionando as pálpebras para ter uma harmonia melhor do olhar. Quando a pálpebra começa a ter uma descida muito grande, muitas vezes ela cobre parte da linha dos cílios e do canto temporal do olho. E isso se reflete em diminuição do campo visual. Outra patologia que nos traz bastante pacientes também é o entrópio, que é a pálpebra viradinha para dentro. Então, muitas vezes a pálpebra inverte, também por uma sintonia das forças da pálpebra, e há um toque dos cílios no globo ocular. Isso pode causar muita sintomatologia. O paciente pode queixar de areia no olho, de corpo estranho e pode haver até a formação de uma úlcera ocular. Então é importante o reposicionamento da pálpebra e harmonizar as forças também. Essa correção cirúrgica ela está baseada em algumas medidas, que são as medidas de fenda palpebral, de prega palpebral, de altura de supercílio, de altura do supercílio em relação à inserção de cabelo. Então, é uma cirurgia que a gente pode considerar não padronizada, ela é individual. Outras patologias que a gente encontra no nosso dia a dia e que geralmente acomete com mais idade é o ectrópio, que é a pálpebra revertida. Há uma flacidez dos tecidos, a pálpebra perde a tonicidade e ela às vezes arqueia ou ela inverte mesmo. É importante daí a gente reposicionar, recompor a anatomia, posicionar a pálpebra junto ao olho e melhorar também a drenagem da lágrima. O sistema lacrimal, ele fica no cantinho do olho, o sistema de drenagem lacrimal. Se a pálpebra não estiver bem posicionada, a pessoa pode ter queixa de lacrimejamento. Antes da correção da pálpebra, é feita uma avaliação da estrutura ocular, de medidas de globo ocular, de avaliação de filme lacrimal, em que a gente tenha que ter um filme lacrimal bom,
que possibilite a correção cirúrgica de uma maneira adequada, sem fazer com que esse olho fique muito seco. A gente evita completamente o não fechamento dos olhos, que é um risco quando a gente tem a hipercorreção da pálpebra. Então, o oftalmologista ele tem a condição de avaliar a questão ocular, a questão oftalmológica, antes de indicar o procedimento. Importante sempre quando a gente pensa no procedimento estético é não esquecer a funcionalidade. E já que a gente está falando de pálpebra, é um aspecto que é bastante característico da cirurgia da blefaroplastia. Ou seja, a retirada do excesso de pele dos olhos, ela obedece um critério estético, porque ela vai retirar o peso, vai retirar a sensação de cansaço dos olhos, vai tirar a aparência cansada que a face do paciente adquire quando a gente tem esse excesso de pele. Mas a gente tem que pensar que é um órgão móvel. A pálpebra tem a função de lubrificar os olhos, tem a função de nos deixar em repouso, né, nos colocar em repouso ou nos tirar desse repouso, nos trazer para a vigília. Então ela tem um movimento e esse movimento precisa ser natural e tem que ser cumprido na sua totalidade. A pálpebra tem que excursionar sobre todo o olho para manter o filme lacrimal estável e à noite a gente deve ter um fechamento completo das pálpebras, evitando o ressecamento do olho. Se isso acontecer, em geral o paciente tem queixa de ardência, de sensação de corpo estranho, lacrimejamento reflexo, o olho entende que tem que lacrimejar mais para tentar manter o olho lubrificado. E podem aparecer complicações. A não lubrificação do olho gera uma condição propícia a algum tipo de bactéria que vai fazer uma úlcera de córnea. As colagenoses, as doenças reumáticas, em geral diminuem a lubrificação do olho. Então, às vezes, isso pode ser uma contraindicação para o paciente realizar uma cirurgia corretiva das pálpebras. A gente vai procurar um tratamento quando aquilo está atrapalhando a gente, seja porque baixa autoestima, seja porque atrapalha na sua vida prática. Tem pessoas que dizem: eu trabalho horas em leitura e eu tenho que ficar abrindo meu olho, me incomoda. Bem, então existe a indicação dessa parte palpebral é muitas vezes pela sintomatologia do paciente. Em geral, só faz uma sedação leve para que o paciente fique relaxado e confortável durante a cirurgia, mas é um procedimento bastante rápido, que o paciente tem rápida recuperação e rejuvenesce muito. E é impressionante como a gente vê os pacientes contentes e satisfeitos depois da cirurgia e referindo inclusive melhora na visão. Logo depois que passou esse efeito da cirurgia, o paciente, às vezes por reflexo de dor, ela pisca menos o olho e vai sentir o olho um pouco mais seco. Então, é comum a gente prescrever no pós-operatório da blefaroplastia colírios e gels lubrificantes no olho. Claro que é importante a mensuração de quantidade de tecido que vai ser removido do olho. Então, o profissional vai mensurar a necessidade de remoção para que esse olho não fique entreaberto, não fique faltando pele, para poder fazer uma boa oclusão. Eu não gosto quando os pacientes me procuram e me dizem: tira tudo que dá, porque isso é uma coisa que o médico jamais deve fazer. E a limitação é o bem-estar do olho. Porque no momento em que houve uma hipercorreção, no momento em que o paciente deixa de fechar os olhos de maneira espontânea, não existe como reverter isso. É muito ruim. Até porque, o que tu vai dizer para a paciente? Olha, o colega tirou demais? Não, né? A cirurgia da pálpebra vai estar indicada nas patologias no momento que surgir. Então, o paciente começou a ter eversão, a flacidez da pálpebra, o lacrimejamento, ele tem que procurar o seu oftalmologista e procurar corrigir essa patologia. Outras patologias que são muito frequentes também são as alterações ciliares. Cílios anômalos que estão voltados ao globo ocular, e isso também machuca a córnea. Existem alguns medicamentos até que são usados às vezes para tentar estímulo de crescimento de cílios. Sempre existe correntes a favor e correntes que não são a favor disso.
Porque, na verdade, isso aí é um efeito colateral de algumas drogas, de estimular o crescimento do cílio. Então, é uma coisa que realmente tem que ser acompanhada por um profissional e tem que ser avaliado prós e contras para usar qualquer tipo de medicação, não usando indevidamente sem uma orientação. Medical TV, a vida e a medicina. O Fátima Educação, através da faculdade da escola profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, fonoaudiologia, nutrição, técnico em contabilidade, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. A Comunicare é uma empresa voltada à reabilitação auditiva. São fonoaudiólogos atuando com excelência. Conheça nossa linha de aparelhos Siemens, discretos, imperceptíveis, à prova d'água, que não necessitam troca de pilhas. Informe-se sobre o programa para o zumbido. Comunicare Aparelhos Auditivos. 10 anos cuidando da sua audição. Antonella Condomínio Club. Um lugar em meio à natureza onde seus filhos podem brincar livremente. Segurança, lazer, tranquilidade e perto de tudo. Antonella Condomínio Club. Projetado para quem deseja viver plenamente. Um produto ANC. Preparando a base para o futuro. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 32 14 1700, Caxias do Sul. Medical TV, a vida e a medicina. Meu nome é Elaine, sou técnica de enfermagem. Essa é a área limpa do CME. Antes de chegar aqui na área limpa, né, ele passa pela lavagem de material, que daí a gente já chama de área suja. Assim, ó, esse é um material que a gente recebe da sala cirúrgica, quando acabou toda a cirurgia, as gurias recolhem, ele vem pra cá. Daqui a gente passa pro lado de lá, então quando a gente sai lá fora, daí a gente tem as máquinas, a gente tem ali dentro a gente lava, a gente tem uma máquina que lava também, a gente tem uma outra que reforça a nossa lavagem, a gente faz a lavagem tanto manual quanto com a máquina também. A gente recebe o material, a gente coloca sempre de molho, tira a primeira sujidade, coloca de molho, tanto aqui, e nós temos essa máquina aqui que é ultrassônica, que chega a 35 graus, que a gente coloca depois de lavado o material para 15 minutos de molho, né? Para depois passar para o processo de lavar de novo, secar, para passar para a área limpa. E nós também temos essa máquina aqui para auxiliar na lavagem, é tipo uma lavadora de louça, né? Só que para nós ela lava tudo as pinças. A proteção daí seria luvas, para nós não ter nenhum contato com a sujidade, né? Que seria o sangue, todas as secreções. Luva, o avental, o sapato tem que ser sapato fechado e uma máscara com visor, né? Que seria essa para não ter nenhuma sujidade nos olhos, e a máscara também para não vir na parte da boca. Aqui é onde a gente prepara o material para esterilização. Aqui a gente fecha ele, tá? Com esse material, depois passa pela esterilização nas autoclaves, é uma temperatura até de 135 graus, ela vai. Ele é todo identificado, a gente registra eles com o número da carga, o número do código, o número da autoclave, faz a esterilização, demora em torno de 1h mais ou menos cada ciclo. Espera secar, tira para fora, espera mais um tempo, depois a gente armazena aqui. Todo procedimento médico que é mais assim de complexidade um pouquinho maior, a gente usa esterilizar. Tanto para curativo, para retirada de ponto, para nebulização, tem instrumental, tem as gases, tem tudo, tem tudo. Tem avental, tem o campo que eles vão usar na mesa. Todo o material que vai para o bloco cirúrgico tem que ser esterilizado, até a roupa. A natureza comemora. Está chegando o verão. O tempo está passando. Prepare-se. Goes by.
você também para a estação mais divertida do ano. É hora de repensar suas atitudes, aprimorar seu comportamento, buscar ser cada vez mais saudável. Reinvente-se, porque afinal você está vivo e tem a obrigação de ser feliz. Medical TV, a vida e a medicina. A Trussardi apresenta peças feitas com as melhores matérias-primas do mundo com um toque incomparável. A qualidade Trussardi faz a diferença. Design italiano, estilo luxuoso e uma cama dos sonhos. Os lançamentos Trussardi estão na Mix Home, no Hiper Zafari e Guatemi. A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso. Agende uma avaliação. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. A busca pela harmonia é o principal fator que leva à procura de um cirurgião plástico. Dr. Luiz Carlos Lete Manosso atua com experiência nos procedimentos de estética facial, nariz, botox, peeling, preenchimento, contorno corporal, mama e lipoaspiração. Dr. Luiz Carlos Lete Manosso. Fone 54-3223-7623. Acesse youtube.com/medicaltv. Mais de 60 programas com assuntos diversos. Medical TV. Apoio Prefeitura de Caxias do Sul. Da fé e do trabalho. Agora que está chegando o nosso verão, a gente também tem que pensar e o nosso sol. As lentes dos óculos têm que ter proteção UVA e UVB. Então, uma lente conhecida de origem boa vai nos dar essa proteção que é necessária. Porque quando a gente sai no sol e a gente está com óculos escuro, o que acontece com a nossa pupila, que é o pretinho do olho? Aumenta. Com isso entra mais raios solares. Se a gente não tiver uma proteção para proteger nosso olho, a gente vai danificando estruturas internas. A gente sabe que o sol acelera processos de envelhecimento e o sol está correlacionado com várias patologias. Essas danificações oculares são progressivas, tanto ao envelhecimento do nosso cristalino como alterações na retina. O uso de óculos de grau, de lentes brancas, protegem de alguma maneira os olhos, porque eles têm um percentual de proteção de UVA. Mas o mais indicado é buscar um óculos solar em que esse índice de proteção é maior. É muito importante para a área de olhos o uso de óculos, não só em pessoas de olhos claros, mas em pessoas de olhos escuros também, porque diminui o risco da gente desenvolver alguns tipos de doenças que estão relacionados ao fotoenvelhecimento, como a própria catarata, que uma das coisas que está relacionada é a exposição frequente ao sol, doenças de retina, doenças de conjuntiva e determinados cânceres de pele. A alimentação moderna, vamos dizer que é a alimentação saudável e adequada. A alimentação saudável e adequada é a alimentação que faz com que possamos nos exercitar sem fadigar, alimentar sem engordar e manter uma massa magra adequada, não ficarmos devendo em massa magra músculo, que chamamos de sarcopenia.
e caquexia no estágio mais avançado. Uma alimentação saudável vai estar resultando em manutenção da massa biologicamente ativa do ser humano, que é a massa magra, músculo. Lembrando que o obeso, por exemplo, em cima do seu grande variação de peso, ele tem pouca ou relativa associação com massa magra. Ele tem mais gordura do que o que deveria ter de massa magra, né? Então o obeso, ele é sarcopênico, ele já deve na massa muscular. A alimentação moderna e a alimentação saudável trazer os obesos para a massa magra ideal e a massa corpórea ideal, e trazer os pré-sarcopênicos ou sarcopênicos, os muito magros, para a massa muscular adequada, para a massa corpórea adequada. O meio, como sempre, né? O meio é o normal, o meio é o recomendado. Quando a gente consome muito sal, muito agrotóxico, na qualidade dos nossos alimentos, a gente está intoxicando. O suco é só uma ajudinha para um processo natural do corpo já. Suco desintoxicante, às vezes as pessoas acham, tem que ser suco verde. Não necessariamente. E ao contrário do que muitas pessoas acham, não tem gosto ruim, dá pra usar couve, dá pra usar espinafre. É mais o visual, assim, que às vezes dá aquela impressão de que, deve ser ruim. Mas é super gostoso. A gente vai fazer 2 diferentes, um vermelho e um amarelo. Ficou mais popular o suco e agora é a moda dos sucos. Mas eu acho que é uma coisa que vem pra ficar, as pessoas estão cada vez mais procurando saúde, então não é uma modinha que eu acho que passa, eu acho que é bem legal ter pra sempre. E de manhã também ajuda pro fluxo intestinal, consumir todo dia de manhã, pra quem tem problema é perfeito. A primeira receita que eu vou fazer é o Detox 2, umas 2, 3 rodelas de abacaxi. Eu tô usando pérola aqui, que é um pouquinho mais doce. Uma fatia bem grossa de beterraba. Um talo pequeno de aipo. 1/3 de um pepino japonês. E água. Eu vou usar já água gelada, mas pode bater com gelo. É isso. A gente recomenda o suco detox de manhã, que é o horário que o próprio organismo faz a desintoxicação, mas no verão, durante a tarde, dá para consumir livremente também e apetece mais um pouco, né? Consumir bem geladinho, fica super bom. A gente recomenda não coar o suco, né, para ter toda a fibra, mas para criança, para quem não gosta, dá para coar também. E dá pra botar mais gelo, tem gente que gosta mais grosso, mais fino, faz do jeito que gostar. Hoje no mercado a gente já encontra os kits de sucos detox, né, que tem que ser fresco, não congelado, e que já vem a porção certinha, a variedade, só bater no liquidificador em casa. Tu és o que tu comes. E tu és a carga de exercício que tu praticas. Se tu tens uma carga de exercício ótima, ou seja, tu fazes pelo menos 3 vezes academia na semana e corre uma vez, e tu come civilizadamente as refeições e eventualmente suplementa alguma vitamina, porque não tem nada contra, multivitamínico, toma um mês sim, um mês não, tu tem maior chance de ir bem na tua vida. E postergar uma doença degenerativa que está geneticamente programada para ti até eventualmente. Agora a gente vai fazer o Detox 3, que é abacaxi, maçã, açafrão da terra, cenoura e aipo. A maçã a gente deixa ela com suco de limão para ela não ficar escura, né? Mas a gente não coloca ele junto, só coloca os pedacinhos. Cenoura em rodelas, umas 4, 5 rodelas. E o aipo, um talo pequeno. E a água. Eu esqueci o açafrão. Pode ser uma colherinha rasa de chá. Essas mesmas frutas que tem nos sucos, vai ser, se tu incluir elas no teu dia a dia, na alimentação, vai ter o mesmo poder desintoxicante também. Menos sal, menos comida congelada, mais comida fresca, tudo ajuda a ficar bem de saúde.
tu congela e descongela, tu pode alterar a biodisponibilidade e a apresentação de alguns nutrientes, ou a sua potência. Quando a gente fala de nutrigenômica também, a gente fala também do nosso DNA, o nosso, do ser humano, e o DNA das bactérias que estão no nosso intestino. Essa acoplagem de material geneticamente ativo vai definir muito do nosso futuro. Então a biota intestinal de boa qualidade se correlaciona, sim, com uma vida melhor e uma menor incidência de doenças, digamos, degenerativas, músculo ou neurodegenerativas, né? Uma biota de boa qualidade, de novo, vai passar por uma alimentação boa, por suplementos adequados, eventualmente a linhaça em populações específicas, outras formas de ômega 3, suplementar vitamina D, não todo mundo, quem tem deficiência e está em risco. Suplementar níveis ou alimentos que são enriquecidos com vitaminas do complexo B, porque sim, faz a diferença em quem tem doença degenerativa neuromuscular. E certamente a tua biota composta de uma maneira adequada, porque a biota também produz metabólitos que vão estar lá, vitaminas que nós vamos absorver dessa biota. Vitamina K entra nesse processo aí, né? Ou seja, nós somos o que nós comemos e nós somos os restos do que as bactérias que nós temos comeram também. E, portanto, nós temos que ter boas bactérias. Quando tu tomas antibiótico, tu altera a tua biota. Eventualmente, tu vais repô-la naturalmente e nem vais se dar conta disso, porque a alteração foi muito suave ou porque tua capacidade de regenerar é boa. A tua interação com a tua biota é boa, ou tu tens que intervir. Na prática é suplementar, é comer normal, mas se tu vais tentar melhorar a tua biota, é usar o Yakult, que tem lá uma cepa de bactéria, ou Floratil, que é um medicamento muito antigo que tem 2 cepas de bactérias, ou o Lactofos e o Lactopro, que tem 5 cepas de bactérias em dose bem alta. Seriam exemplos que tu compras e usa com ótimos resultados. Ou seja, tu estás refazendo a tua biota e, portanto, refazendo uma parte importante de DNA que tu compartilha no teu corpo, né?